Um Flamengo muitas vezes displicente, que acha que decide o jogo quando quiser. Barriga cheia, uma certa soberba, evitar alguns comportamentos que foram vistos no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Eu sei, eu entendo que a pré-temporada foi muito curta, teve que voltar aí uma semana antes por causa da questão do Campeonato Carioca. Eu entendo tudo isso, mas eu também entendo uma coisa: a temporada já começou. E após uma derrota vexatória do Flamengo na estreia do Brasileirão, alguns jornalistas soltaram o verbo e até chamaram o time de displicente. Vamos acompanhar alguns trechos agora. Flamengo perde para o São Paulo na estreia do Brasileirão com defeitos que teve na temporada passada. Displicência. Um Flamengo muitas vezes displicente, que acha que decide o jogo quando quiser. Um dos exemplos, o erro ridículo do Pulgar no segundo gol do São Paulo. Um Flamengo que peca nas finalizações, como aconteceu com o Carrascal num lance imperdoável. Não dá para perder o gol que o Carrascal perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, podendo pensar uma finalização ridícula de canhota. E um São Paulo que mereceu a vitória por ter sangue no olho o tempo todo. Então, o Flamengo cheio de estrelões, o Flamengo atual campeão brasileiro, da Libertadores, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no ano passado. Tem que botar o pezinho no chão. Quando o Flamengo jogou a Vera, que foi a final da Libertadores, correndo, se doando, jogando sério o tempo todo sem displicência, funciona. Quando o Flamengo jogou sério pra caramba contra o Paris Saint-Germain, funciona. Agora, um Flamengo muitas vezes displicente vai perder pontos que podem ser importantes nesse Campeonato Brasileiro. Então, displicência, muitas vezes, de achar que pode ganhar a qualquer momento uma partida pelo talento dos seus jogadores. E pecar nas finalizações são defeitos que o Flamengo já teve no ano passado algumas vezes, que segue tendo e que custaram caro hoje no Morumbi. Um dos desafios do Flamengo nessa temporada será evitar a acomodação, barriga cheia, uma certa soberba, evitar alguns comportamentos que foram vistos no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Uma virada justíssima, uma vitória merecidíssima pelo time que, tecnicamente inferior, vivendo uma crise fora de campo, inclusive, teve muito mais fome, muito mais apetite, muito mais disposição, dividindo todas as bolas, lutando com muito afinco, com muito empenho e aproveitando as chances criadas. Ao contrário do que fez o time comandado por Felipe Luiz, que no segundo tempo, além de ter fisicamente morrido, aliás, não dá para justificar uma diferença física tão grande, porque está em início de temporada, porque o São Paulo também está em início de temporada, jogando partidas importantes para seu destino no Campeonato Paulista, vivendo dias difíceis, e foi muito mais inteiro no segundo tempo. A participação de Arrascaeta, sofrível, completamente fora de forma. Jorginho até melhorou depois, mas começou muito mal e foi expulso por reclamar já depois do apito final. Muito mal o Flamengo no segundo tempo, e na primeira etapa, quando dominou, para variar, é aquele velho problema, não aproveita as chances criadas. Os gols perdidos por Carrascal, principalmente, e Plata, esse também diante do goleiro, são aqueles gols que, se você converte, você muda o rumo do jogo. Justa vitória do São Paulo e uma atuação imperdoável do Flamengo. Existem atenuantes, início de temporada, o time ainda tentando engrenar, alguns jogadores estreando na temporada, caso do próprio Jorginho, do próprio Arrascaeta, mas a forma como o time se comportou no segundo tempo não se justifica. Não há atenuante para isso. E o que explica o time estar tão abaixo fisicamente de um adversário que voltou a treinar um pouco antes, mas já fez várias partidas a mais do que o Flamengo? Ou seja, uma estreia pífia e patética da equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro, e uma vitória, não vou dizer heróica, seria um exagero, mas muito merecida, de um São Paulo muito valente, compenetrado, competitivo, e que por isso foi buscar esses merecidos 3 pontos. Nunca é fácil vencer o São Paulo no Morumbi. Alguém deveria ter avisado isso para esses jogadores do Flamengo. Eu entendo que as férias foram curtas, eu sei, eu entendo que a pré-temporada foi muito curta, teve que voltar aí uma semana antes por causa da questão do Campeonato Carioca. Eu entendo tudo isso, mas eu também entendo uma coisa:
A temporada já começou. A temporada já começou. 2026 já começou. Já teve hoje o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E não pode um time que quer ser campeão, um time que quer vencer o campeonato, dominar o adversário no primeiro tempo, porque o Flamengo no primeiro tempo dominou o São Paulo, e aí no segundo tempo consegue fazer um gol, consegue numa jogada trabalhada, numa jogada bonita fazer um gol, abrir o placar e simplesmente baixa a linha e espera o São Paulo no campo de defesa fazer o que quer fazer, pô. Ah, Flazoeiro, mas teve um roubo, alguém botou aqui, Flazoeiro, teve um roubo, teve isso. Não, independente do roubo, eu tô falando do jogo. O jogo que o Flamengo fez hoje foi um jogo que, poxa, frustra o torcedor rubro-negro, deixa o torcedor rubro-negro puto da vida. Por quê? Flamengo superior o primeiro tempo inteiro, Cebolinha jogando muito bem o primeiro tempo inteiro, aí vambora pro segundo tempo, Flamengo faz um gol, abre o placar, e aí chama o São Paulo pra cima, chama o São Paulo pro seu campo, aí numa bola alta, o Luciano sobe no meio de dois, e depois o Eric Pulgar tentando cortar uma bola, ela sobra pro jogador do São Paulo, o cara faz o gol de virada e o São Paulo vence o jogo. Assim, uma derrota frustrante, principalmente pelo fato de o momento que o São Paulo vive, o momento em que o São Paulo está. São Paulo está com uma crise política absurda. O próprio técnico do São Paulo falou: esse ano nós vamos lutar para fazer 45 pontos. O próprio técnico do São Paulo já começou a temporada jogando a toalha do campeonato. E aí, Flamengo voltou. Eu entendo os problemas todos que a gente teve. Pouco tempo de férias, não teve pré-temporada direito, não teve como organizar o que queria organizar, não foi do jeito que tinha que ser. Mas, uma coisa eu vou dizer, a camisa vermelha e preta tem que pesar em vocês, pô. A camisa vermelha e preta tem que motivar vocês. Se essa camisa vermelha e preta não motivar, nada mais vai motivar jogador, pô. Nada mais, por quê? Tem salário em dia, tem estrutura, tem tudo. Vocês têm que estar motivados pela camisa vermelha e preta que vocês usam. E você? Concorda com o que foi dito? O Flamengo realmente faz corpo mole em alguns jogos? Ou o time ainda está fora de forma e sentindo o cansaço da temporada passada? Deixe sua opinião nos comentários e obrigado por assistir até o final.